vamos falar de várias matérias, de satélites, de drones, enfim, ao fim e ao cabo, os vários produtos que saem daqui de Pontessor, das várias empresas que investiram nesta cidade. Ao fim e ao cabo, estamos num cluster aqui em Pontessor. Eu passo a apresentar os meus convidados, porque este tema desta mesa é precisamente saber porque é que as pessoas investiram e, estando nós no meio de uma pandemia, se estão ou não arrependidos de terem investido aqui e quais são as expectativas que têm relativamente ao futuro. A situação é incerta, vivemos com muita imprevisibilidade, ainda assim há que traçar planos e objetivos e, obviamente, tentar concretizá-los. Mas passo a apresentar os meus convidados. Tenho comigo aqui o Pedro Dominguinhos, presidente do Instituto Politécnico de Setúbal. Bem-vindo. Rui Rodrigues, CEO da Bion. Tenho também comigo Richard Françoise, da U Aerospace. E por videochamada, desta vez não o tenho aqui comigo, ao contrário dos outros anos, tenho o Ricardo Mendes, CEO da Takeover, uma empresa que há muito tempo está aqui em Pontessor. Bem-vindo, Ricardo. E vamos começar a falar entre todos. Ricardo, vou começar precisamente por si. Há muito tempo que vocês investiram, a Takeover investiu aqui em Pontessor. Face àquilo que estamos a viver, está arrependido desse investimento ou nem por isso? Tornava a fazer tudo igual? Não, antes de mais, boa tarde e muito obrigado por estarmos neste painel. É um prazer. Portanto, tivemos uns 3 dias, na verdade, aqui a participar no Air Summit, mas é com muito gosto que falamos sobre precisamente o investimento que fizemos em Pontessor e a nossa presença em Pontessor. Nós estamos de forma alguma arrependidos, antes pelo contrário. Portanto, nós decidimos já há vários anos abrir as instalações de Pontessor, no fundo para focar na produção da nossa área de drones e também uma componente de testes na nossa área de espaço. É uma aposta que tem sido muito bem conseguida. Portanto, os equipamentos que temos neste momento a voar por toda a Europa e um pouco por todo o mundo saem de Pontessor. O nosso objetivo é crescer, portanto, o Pontessor vai acompanhar o crescimento da própria Takeover, quer na área da aeronáutica, quer na área de espaço. E, portanto, pretendemos continuar a investir, pretendemos aumentar a equipa, aumentar instalações, aumentar, no fundo, toda a infraestrutura. Idealmente, conseguir trazer mais valências para Pontessor. Nós hoje temos apenas uma parte da produção, nomeadamente a produção de estruturas e depois alguma integração de sistemas a bordo dos equipamentos. Em Pontessor pretendemos alargar a toda a área de produção, se for possível, e portanto estamos cá para ficar e estamos cá para crescer. Muito bem, está cá para ficar e pelas suas palavras deduzo que não tenham tido grande impacto com esta pandemia até ao momento. Portanto, o seu mercado é precisamente o internacional, não sofreu nenhuma consequência a esse nível? Não baixaram a produção? Não, portanto, por acaso é uma excelente questão e que nós discutimos muito internamente. A pandemia, obviamente, teve impacto em nós, como tem, eu diria, em todas as empresas, mas com algumas características interessantes. Então. Eu diria que sobretudo 3. A primeira, ao nível das pessoas, ao nível interno. Portanto, nós temos várias instalações, não só em Pontessor, não é? Portanto, nós estamos em Portugal estamos em 4 sítios, em Lisboa, no Porto, nas Caldas, em Pontessor, nas Caldas da Rainha, em Pontessor, e em Inglaterra estamos em Southampton. E estes vários escritórios, as várias instalações têm papéis diferentes e têm tipos de trabalho diferentes. Em Pontessor foi um daqueles sítios onde não foi possível pôr, como noutros sítios foi pôr as pessoas a trabalhar remotamente e, portanto, Porquê? Desde muito cedo. Porquê, Porque é um trabalho muito físico, ou seja, como eu costumo dizer, não se constroem aviões à distância, não é? Ou seja, repare que em Pontessor fazemos as estruturas dos aviões e, portanto, não é possível pôr estas pessoas a trabalhar remotamente. E teve equipas em espelho? E teve equipas em espelho ou não? Portanto, desde ainda antes de haver as recomendações da DGS, essas, precisamente a que se refere, essas e outras, portanto, as medidas de segurança que mais tarde vieram a ser, portanto, já em abril, penso eu, não me recordo agora já bem das datas,
vieram a ser recomendadas. Março. Nós Fim de março. logo, no final de fevereiro e início de março, implementámos logo uma série de medidas que, no fundo, são as que ainda estão em vigor. Portanto, mais ou menos a gente percebeu o que é que ia acontecer e implementámos. E, portanto, houve ali uma altura de receio no início, em que as pessoas tinham medo. Eu acho que todos nós tivemos, não é? Mas acho que houve um espírito de equipa extraordinário, mesmo para as pessoas que não são de Pontessor e que se encontravam deslocadas em Pontessor e que se encontram. Nós temos várias pessoas que trabalham em Pontessor que não são de Pontessor, portanto, que se deslocaram para Pontessor e que, obviamente, nessa altura, como todos nós, queriam era estar junto às suas famílias, de onde fossem, não é? Mas houve um espírito de equipa muito, muito forte e, portanto, houve aí um impacto ao nível das pessoas e houve uma atenção muito redobrada, e diria que por parte de todas as empresas, até que agora não é exceção, de tomar conta das nossas pessoas. Sim. Felizmente, até ao momento, nós temos quase 300 colaboradores e não tivemos nenhum caso e temos várias instalações onde temos muitas pessoas a trabalhar no dia-a-dia, nomeadamente nas Caldas da Rainha e em Pontessor. Segundo impacto foi ao nível logístico. Portanto, as pessoas têm com certeza visto nas notícias, nós não podemos muito falar sobre o tema, mas vai saindo na comunicação social dos diversos países as missões que nós fazemos um pouco por todo o mundo. Saiu aqui há cerca de um mês um grande conjunto de missões que nós fazemos em Inglaterra. Nós vigiamos o Canal da Mancha, era algo que nós não poderíamos dizer por nós, teve que ser o governo inglês a comunicar essa informação. E este tipo de missões exigem que nós tenhamos equipas da TechEver deslocadas noutros países. Nós temos pessoas em vários países da Europa, neste preciso momento em Inglaterra, em França, em Itália, isto é público, temos noutros países onde não é público ainda e temos noutros países fora da Europa também. E portanto, obviamente que quando de repente existem grandes restrições às deslocações, temos enormes problemas para gerir esta presença mundial, ou seja, imagine, temos pessoas a operar, pilotos, técnicos a operar numa ilha em Itália, que está a vigiar o Mediterrâneo. Como é que nós temos que rodar essas pessoas? Elas, de tempos a tempos, vêm a casa e vão outras, não é? Como é que isso se faz numa altura em que não há voos? Sim. Não é? E, portanto, é extraordinariamente complicado de fazer, é uma organização já com uma dispersão muito grande e é difícil de fazer. Por último, o terceiro grande impacto, que foi comum, diria eu, a muitas empresas, nós estamos num mercado que não foi muito abalado pelo Covid, não é? Ou seja, as necessidades de defesa e segurança mantêm-se. Falando especificamente desta área dos drones, nós temos outras, mas falando desta área, mas obviamente há processos de decisão que se alargam, sobretudo nos clientes públicos, digamos, os governos, as Forças Armadas, as Forças de Segurança dos mais diversos países, porque são forças que foram chamadas a intervir no combate à pandemia e, portanto, obviamente que decisões de investimento ficam para mais tarde. E, portanto, obviamente isto tem um impacto no processo de crescimento, mas mesmo assim 2020 é um ano no qual crescemos muito. Muito bem. Portanto, não fomos muito afetados. E ainda bem. E agora, Pedro Dominguinhos, e nós sempre vimos os vários estudantes muito interessados por este setor, por esta área. Ainda no ano passado, no Portugal Air Summit, foi feita inclusive a reportagem no Instituto Politécnico de Setúbal, com os jovens a abraçar todo este setor. O impacto desta pandemia junto dos jovens que estavam a enverdar por esta área? Eu, antes de mais, muito boa tarde, agradecer mais uma vez o convite e enaltecer a iniciativa. E eu estou um bocadinho como o Ricardo. Nós este ano tivemos um aumento de 20% de novos estudantes. E, portanto, e muito nas áreas tecnológicas, não apenas na área da aeronáutica, mas nós logo na primeira fase tivemos as licenciaturas nesta área e os cursos técnicos superiores profissionais completamente preenchidos. E com médias altíssimas. E com médias altíssimas. E, portanto, isso significa, mesmo no CETESP, que é algo que é extremamente importante, que nos cursos técnicos superiores profissionais, sobretudo estudantes que vêm do ensino profissional, se é verdade que nas licenciaturas houve linhas de corte a 17 e 18, nós no CETESP também tivemos linhas de corte a 17 e a 18, portanto, alunos do ensino secundário profissional que vêm com essas médias. Isso demonstrou, e nas áreas tecnológicas isso foi muito notório, um aumento muito significativo da procura e, portanto, genericamente as instituições de ensino superior, e em Setúbal aconteceu isso, nós tivemos 3 mil novos estudantes este ano. 3 mil? Nunca tivemos tantos novos estudantes, o máximo que tínhamos tido foi 2.400.
Portanto, este ano tivemos mais de 25%. E os jovens estão ou não preocupados, principalmente aqueles que estão a acabar o curso, com as saídas profissionais neste momento? Porque esta é uma área em que havia sempre emprego, aliás, havia falta de mão de obra qualificada, e neste momento as coisas, em alguns setores pelo menos, estão a ficar de algum modo alteradas. Há setores, naturalmente, que a economia está a sofrer com Mutações um todo, muito rápidas. Portanto, muito rápidas. Há setores mais afetados, setores tecnológicos, eu diria, têm sido menos afetados, mas naturalmente há aqui um processo. E no caso dos politécnicos, no caso de Setúbal, há uma ligação muito forte às empresas. Portanto, os estudantes, desde muito cedo, que estagiam nas empresas, que fazem trabalhos com as empresas. Inclusive e, portanto, aqui também. E, portanto, este é um processo importante de aproximação ao mercado de trabalho. E, portanto, há dificuldades inerentes à própria situação económica, não podemos esconder, mas são os estudantes com o ensino superior aqueles que menos têm sofrido com a pandemia. E este é um sinal muito claro. Ou seja, quem mais tem sofrido, se nós olharmos para os dados do desemprego, são pessoas até ao 12º ano ou estão com menos qualificações. E este é um sinal muito importante para o futuro, e nós estamos a fazer esses investimentos na maior parte dos casos, que é preparar o futuro, mas com competências adequadas àquilo que são as exigências das novas realidades empresariais, que assentam muito na tecnologia, que assentam muito nas soft skills e que assentam muito no trabalho colaborativo. E os estágios continuam ou não? Continuam, ou seja... Não houve restrições relativamente aos estágios? Naturalmente, em março, abril, toda a gente esteve, mas nós a partir... Sim, mas depois? Mas depois nós tivemos estágios, ou seja, houve muitas empresas que estavam a trabalhar em teletrabalho e continuaram, mas nós tivemos muitas empresas a trabalhar fisicamente e os alunos, neste momento temos alunos em teletrabalho, fisicamente, mesmo na parte da saúde já temos novamente os estudantes nos hospitais e nos centros de saúde e, portanto, significou que, com o tempo, com a adaptação, nós estamos a voltar àquilo que é o normal possível, mas as próprias empresas se adaptaram com o cumprimento de regras, e já agora aquilo que o Ricardo estava a dizer, nós nas escolas e nas instituições de ensino superior temos tido muito poucos casos ou praticamente nenhum casos de Covid. Ou seja, há o cumprimento muito estrito das regras. Tem poucos estudantes do Erasmus ali na zona? Não, temos muitos. A questão é que há uma adaptação muito clara àquilo que é a realidade. É importante, e já agora, ainda bem que me coloca esta pergunta, nós também temos... É que no Porto nós tivemos um exemplo completamente oposto, Nós também temos estudantes não é? portugueses no exterior. Eu acho que estigmatizar estudantes Erasmus não é a melhor coisa que nós podemos fazer. Sim, mas o que é certo é que foram mais de 100 a ficarem infectados. O que temos que fazer é ser muito responsáveis e ser muito, eu diria, pedagógicos no comportamento que estamos a fazer. Também há surtos que não são em estudantes Erasmus. Sim. Ainda recentemente houve surtos de jantares sociais quando não deviam ter existido. Não, e agora até com a polícia houve. E, portanto, estão vários em quarentena. Nós temos é que ter comportamentos responsáveis, cumprir as regras, isto é um aspecto fundamental, porque se nós não cumprimos as regras é toda a economia e é todo o ensino que sofre a nível nacional. E, portanto, este é um aspecto fundamental, mas os nossos estudantes têm estado nas empresas a estagiar com o cumprimento das regras e sem grandes problemas. Do ponto de vista laboral, não têm existido grandes problemas E a Rui nível Rodrigues, nacional. e a Bioone? Sofreu? Tem sofrido? Está arrependido de ter investido ou não? Claro que não, eu estou a cumprir o meu sonho, que é investir na minha terra e fazer aqui uma fábrica e... Portanto, não carrega nesse botão do turn-off? Não, sempre on, sempre on. Portanto, continuamos o sonho e não vamos deixar que dificuldades como a que estamos a ter nos vai impedir de cumprir aquilo que nós ambicionamos. Claro que apresenta dificuldades e desafios e nós temos fabricação, temos uma fábrica aqui. Não pararam? Portanto, não paramos. Felizmente, Pontessor, na primeira vaga, pelo menos, não foi afetada de todo, pelo que conseguimos continuar a laborar e não temos ninguém em layoff, apesar de ter havido uma redução por... Nós fazemos equipamentos solares para o setor residencial, portanto, com empresas grandes, nacionais e internacionais, e durante 2 meses foi difícil instalar sistemas solares em casa das pessoas, devido à quarentena que aconteceu em todo o mundo. E tiveram quebra ao nível das vendas? Claro que se refletiu Qual foi a porcentagem? bastante. Tivemos em 2 meses em que não houve instalações solares, tivemos quebras até mais de 50% nesses 2 meses. E agora já conseguiram recuperar? Foi, de certa forma, agridou-se porque as pessoas, ao estarem de quarentena em casa, os custos de energia subiram ainda mais, os consumos de energia subiram ainda mais, já são elevados e, em média, duplicaram.
portanto as pessoas tinham também mais tempo para pensar, há algumas que estavam a pensar nisso e tiveram mais tempo para refletir e pensar que é um investimento que vale a pena de facto, mas é preciso dar esse passo e penso que este tempo para estar em casa e refletir sobre os gastos que se têm nas contas elétricas ajudou depois a retoma. Nós já recuperamos aquilo que tínhamos perdido e estamos a aumentar. Portanto, Ou seja, fazendo a comparação com o período homólogo, estão ela por ela ou acima? eu penso que já conseguimos recuperar os meses que houve abaixamento e agora no final do ano penso que vamos aumentar ainda mais. Por exemplo, hoje deixaram-me fugir da fábrica, só fui o único, mas estamos a preparar uma encomenda de 1 milhão de euros que vai para a França, portanto, que é a nossa primeira grande encomenda internacional, digamos assim. Temos já encomendas deste género a nível nacional, normais, mas internacionalmente é de facto um sinal que não só em Portugal, mas em toda a Europa e no mundo, o nosso sistema é muito relevante nos tempos que Claro. E logisticamente, com as restrições todas existentes, não têm grandes complicações? Houve uma altura que sim, não é? Com o fecho de Certo. fronteiras. Neste momento não há fronteiras fechadas. Sim. Mas há dificuldades a nível logístico para colocar os materiais nos outros países, para fazer a distribuição dos produtos? Portanto, infelizmente, a crise que estamos a viver está a acontecer por vagas, ok? A priori estamos na segunda. E eu não me vou iludir, eu gosto de ser otimista porque sou um sonhador, mas também tenho de prever possíveis riscos para o negócio e penso que não estamos a atingir ainda o máximo da segunda vaga. Portanto, a primeira fase foi complicada, teve impacto. Durante este tempo conseguimos recuperar e muito bem, as medidas que tomamos foram muito eficazes. Agora estamos a ir no sentido contrário e penso que irá ter impacto de novo. E os custos, por causa dessa questão logística, aumentaram? Foram muito elevados, muito elevados. Por exemplo, se quiséssemos fazer importações de outros países neste período, tudo que se relaciona com transportes aéreos, por exemplo, de equipamentos, componentes eletrónicos que nós usamos para o fabrico dos nossos equipamentos, por exemplo, ou outros, quadruplicaram. Portanto, Ou seja, objetivamente, os vossos lucros a nível líquido, não obstante estarem a aproximar-se dos valores de vendas de produto, quantidade do ano anterior, mas o valor líquido dos lucros acaba por ser inferior, por causa dos custos, a não ser que tenham aumentado o preço dos produtos. Tivemos de refletir no preço do produto, não pode ser na totalidade, não podemos quadruplicar o preço dos produtos, mas claro que há sempre um reflexo nisso. Procuramos que os nossos produtos tenham um fator especial, sejam únicos no mercado e que isso nos permita ter esta flexibilidade em termos concorrenciais através da tecnologia e por isso talvez sejamos menos afetados, mas vamos ver como é que corre o ano. Estamos a fazer por isso. Vamos ver, vamos ver. Richard, Françoise, welcome to Air Summit. Vou falar com o Richard em inglês, ele é francês, mas preferimos falar inglês, eu prefiro, porque ainda não já está há algum tempo em Portugal, mas já percebe português, mas ainda tem algumas dificuldades a falar português. Descobrimos há pouco, somos vizinhos em Lisboa, o que é muito engraçado. I'm saying that we are neighbors in Lisbon. Yes, absolutely. But you invested here in Ponsor. Do you regret? No. No, why? Not at all. To be honest, I did not regret so much that I decided to move my whole family in Sintra. So you see, I'm very happy with Portugal. And of course, we start here in 2017. But the origin of this story is in France. I'm the CEO of a very old French company established in 1934. And once we were facing deep growth, we had to decide whether to open in countryside in France or somewhere else, because as the current factory is in Paris, we cannot push the walls. And some friend of mine told me about Ponsor and the dynamism of Camera Municipal. And so I came here and meet Hugo Hilario and Rogerio Alves. And yes, probably and for sure, these guys are responsible for our investment here in Ponsor.
We also noticed that we had very good trained people from former companies or things like that here. A nice analytical pool. Like, How many employees do you have? 18 now. 18? 18, yes. And we are still growing. And we are very happy because we're moving on and moving on. We are What do manufacturing you produce? oxygen systems, oxygen masks for fighter pilots and Okay. parachutists and test bench and things like that for pilots. And now I'm also the CEO of an Italo-Swiss company that manufactures helmets for fighter pilots, for helicopter pilots and aircraft pilots. And we decided, as we also are facing growth, the factory is in Italy and the main company is in Swiss. We have to decide where to grow, and we decided also to run for another factory in Ponsor airfield. Why? It's cheaper here? Of course, it's cheaper, but that's not the main point. The main point, you see, I'm French, so And you have more profits here? Yes, maybe we can say like this, but The weather is better. the people. And the people? The people. Okay, they are well trained. They are happy to work. Yeah. They can listen. Yes. True, true. Yes, yes, yes. and you can find people that really likes the company and really likes to work, which is not so common in Paris sometimes. So I'm very happy with this, and we decided to move. So this future big factory, helmet factory, also in Ponsor and on the airfield. So it's going to be, we hope, to win for the bid and for the contest for the factory. And we hope to open in next year, and it's going to be something between 30 and 50 more people. So we are very happy with this. You see, very. Very good, very good. Yeah. Ricardo, já não temos muito tempo, isto passa muito depressa. Falou há pouquinho, na sua intervenção, falou que vem aí mais investimentos. Quanto é que espera, se é que já tem esses números, certamente terá esses números, quanto é que vai investir aqui e quantos empregos irá criar a Takeover? Bom, eu acho que vamos fazer dois tipos de investimentos. Vamos, por um lado, investir nós, Takeover, internamente e na criação, no aumento da nossa área produtiva, por um lado. Por outro lado, não foi anunciada ontem a criação de uma empresa da qual nós somos sócios, que é a Magellan Orbital, na área espacial, cuja sede vai ser a Ponsor e que certamente vai fazer também algum investimento, diria que significativo, na área da produção de satélites. E esse investimento, obviamente, vai se materializar em equipamento, em infraestrutura e em pessoas. E, portanto, estamos a falar não de uma vertente de investimento, mas de duas. Sobre a segunda, nós estamos ainda a trabalhar nos planos e eu não posso falar muito. Portanto, é algo que seguramente virá a público daqui a algum tempo. Nesta altura ainda não podemos falar. Sobre a Takeover, o que eu lhe posso dizer é: nós temos planos para, durante 2021, crescer muito significativamente. Ou seja, nós estamos a contar quase que duplicar a nossa capacidade de produção. Independentemente, Ricardo, de haver ou não pandemia? Sim, independentemente de haver ou não pandemia. Ou seja, vamos lá ver, há aqui um caso importante que é se existirem casos inultrapassáveis que nos obriguem a parar a produção, não é? Se tivermos um surto, por exemplo, ou algo do género, nós estamos a evitar a todo custo e com todas as medidas implementadas, mas não estamos livres de acontecer, não é? E, portanto, aí, obviamente, vai-nos atrasar os planos. E nós temos que ter um plano B, um plano C e por aí fora, porque temos um conjunto grande de encomendas. No entanto, assumindo o que nós costumamos dizer o caso nominal, não é? Ou seja, em que as coisas estão a correr de feição, nós esperamos, de facto, aumentar muito significativamente a nossa necessidade de produção e, portanto, o nosso objetivo é contratar bastante mais pessoas. Nós gostaríamos de conseguir contratar mais 20 a 30 pessoas durante o próximo ano. Não sei se vamos conseguir fazê-lo. Tem a ver com uma série de coisas. Tem a ver com, por um lado, a necessidade em termos de produção, como é óbvio,
e dependendo se conseguimos ou não trazer para Pontessor algumas das competências que queremos poder trazer, nomeadamente a nível da produção e integração de eletrónica, tem a ver com conseguir encontrar no mercado as pessoas certas, porque estamos a falar de uma área altamente especializada e não é fácil, e tem a ver com a capacidade de absorção, no fundo, de crescimento sustentado da equipa. Ou seja, não basta contratar pessoas e pô-las a trabalhar, não é? É preciso que a equipa como um todo funcione bem. E isso para nós é quase mais importante. E o manter a cultura é quase para nós, não é quase, é mais importante do que a produtividade, ok? É uma coisa absolutamente fundamental e que está nos nossos valores, está em número 1. E, portanto, nós vamos crescer na medida daquilo que conseguirmos crescer, mantendo a cultura que temos. E, Muito portanto, bem. eu não lhe consigo precisar números, mas vai ser acelerado. É esse o nosso Mas tem a objetivo. expectativa de contratar pessoas, o que é um bom sinal. Sim. Nomeadamente, Pedro Dominguinhos, o Ricardo disse que queriam contratar pessoas que soubessem, ao fim e ao cabo, aquilo que estão a fazer, as pessoas certas, e essas pessoas certas poderão ser alguns dos seus estudantes. Não tenho a mínima dúvida, até porque alguns já são, mas O Ricardo até dizer porque, que sim. exatamente, até porque temos essa vantagem, Pontessor está relativamente próximo de Lisboa ou de outras localizações. Agora, permitam-me aqui lançar um desafio, o Sr. Presidente da Câmara está-nos a ver, que eu sei que está do lado de lá. Está do lado E, de lá. sobretudo, eu acho que Pontessor, neste momento, congrega um conjunto de competências específicas, de massa crítica e de massa cinzenta muito importante, que, por vezes, e que neste caso, e tem uma outra questão, é que a Câmara Municipal de Pontessor conseguiu congregar um conjunto de saberes dispersos de várias instituições de ensino superior, que não é fácil. Sim. É que o modelo de Pontessor é um modelo diferente, porque na maior parte dos casos são as instituições que se instalam e crescem a partir organicamente. Aqui o que está a acontecer é um conjunto diferenciado de competências complementares que provavelmente vão exigir a curto prazo um outro tipo de resposta local ao nível de ensino superior, com CTESPs, com licenciaturas, com centros de investigação, que é extremamente desafiante. Do ponto de vista do Politécnico de Setúbal, não tenho a mínima dúvida que as nossas competências se adequam e, mais do que isso, sobretudo nos CTESP, mas também nas licenciaturas, nós temos a flexibilidade de trabalhar à medida com as empresas. Já fizemos com a LAAC, com o engenheiro Armando Gomes, que esteve hoje aqui da parte da manhã, e já fizemos com outras empresas nas áreas de tecnologias de informação e comunicação, e temos essa flexibilidade para o fazer. E, portanto, sem dúvida alguma que esta é uma mais-valia que conseguiremos também dar resposta às necessidades, como temos vindo a dar, mas lançar aqui este desafio, eu acho que estamos no ponto de viragem de Pontessor ter aqui a capacidade de atrair diferentes instituições de ensino superior num modelo híbrido, mas que tem aqui dar resposta local, quer do ponto de vista da formação, quer do ponto de vista da investigação, porque nós acrescentámos este ano um layer importante, Sim. que é a questão do espaço e que exige, do ponto de vista da investigação, outro tipo de competências diferentes, por exemplo, ao nível da produção. Rui, uma nota final, não lhe posso dar muito tempo, mas relativamente a esta qualificação que é necessária para os profissionais, é uma preocupação que obviamente que vocês têm. Conseguem encontrar as pessoas certas, conforme dizia o Ricardo, para a vossa empresa? O interior, Portugal, Estão a ir buscá-las aonde? tem esse desafio. Estamos a ir buscar bastantes deles a Pontessor. Pessoas que eram da Pontessor foram estudar para outras, tirar cursos de engenharia para outras localidades e nós conseguimos trazê-los de volta para a terra, que era das nossas ambições, mas também, claro, temos pessoas que querem vir para cá, de outras localidades. Mas é um desafio muito grande, não é fácil deslocalizar estas pessoas para o interior, é preciso não só atrair as empresas para cá, mas agora estudar estratégias de como manter as pessoas Fixá-las. e as empresas cá e de como fixar estas pessoas aqui, pessoas de alta competência, porquê ficarem em Pontessor e quais são as E condições porquê, na sua que vão... opinião, muito rapidamente? Para mim é fácil, porque Também é de cá, não é? é uma cidade maravilhosa. A Barragem de Montargil é talvez dos cenários mais lindos em Portugal e eu sou um amante da natureza e quero proteger a natureza. Portanto, é unir o para útil mim, ao agradável. eu estou em casa, mas, e claro que as pessoas, eu penso que muita gente gosta de estar aqui, mas para atrair pessoas para o mercado profissional, para Pontessor,
é necessário criar mais condições para estas pessoas se fixarem e penso que a Câmara Municipal, que está a fazer um excelente trabalho em atrair as empresas, como se pode ver pelas empresas que estão aqui, é necessário criar condições para que estes empregos qualificados e estas pessoas queiram ficar a viver Claro. em Ponte Sor num longo prazo e também peçam aos seus empresários: gostamos de estar aqui, queremos continuar aqui, estão-nos a dar todas as condições, como às empresas, estão-nos a dar também a nós condições para estar aqui. Por isso, que eles próprios querem incentivarem os empresários a Motivarem-nos, ficar cá. ao fim e ao cabo, para investir. Richard, what are your main goals for the future? Sorry? Your main goals for the future? The main goals is to go on with the growth of the first company, Aerospace, and for sure, with the helmet, to become the second worldwide manufacturer, for sure. Well, that's the goal. Yes. Thank It's a little bit optimistic, but It's good to be Yeah, optimistic. yeah, Thank you very much. Thank you very Muito much. obrigada a todos.